Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 4. Quarta parte, páginas 75 a 80. Quando o Espírito orienta. Quando nos submetemos à direção e à orientação do Espírito Santo, ele nos ajuda a ser mais santos, mais parecidos com Jesus. Trata-se de uma jornada que dura a vida inteira, durante a qual entregamos nossa carne à morte ou, como Paulo coloca em Gálatas 5, caminhamos pelo Espírito sem obedecer aos desejos da carne. Não podemos viver submissos ao Espírito e, ao mesmo tempo, satisfazer a carne porque os dois estão em conflito um com o outro. Gálatas 5:17. As obras da carne são coisas como contendas, acessos de raiva, discórdias e idolatria. As obras do Espírito são coisas como amor, domínio próprio, alegria e fidelidade. Obviamente, são coisas bem diferentes umas das outras. Ao fazer essa distinção, Paulo vai além e diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5:24. A expressão, crucificar a carne, não é exatamente agradável ou atraente. Acho que ela é utilizada, porque Deus quer que tenhamos certeza daquilo em que nos estamos envolvendo. Ele deseja nos mostrar que seu dom do Espírito Santo não é, na verdade, para nosso prazer ou para o cumprimento de propósitos pessoais. O Espírito age para que sejamos conduzidos à santidade. Ele está aqui conosco para realizar os propósitos de Deus, e não os nossos. Quando você decide entregar a morte, ou crucificar sua carne, está por definição, optando pelo caminho do Espírito. Está deixando uma trilha para tomar outra. Nessa nova trilha, que seguimos com o Espírito Santo, sem dúvida encontraremos voltas e curvas. Como bifurcações na estrada, às vezes você optará por seguir os desejos de sua carne, embora tenha deixado essa trilha para trás há muito tempo. O caminho do Espírito não é fácil de ser trilhado. Com frequência, andar com o Espírito Santo significa subir uma ladeira íngreme, enfrentando todo tipo de distrações e dificuldades. No entanto, ainda que essa estrada seja sinuosa e difícil, você está em movimento constante rumo a um destino, e essa direção é determinada pela liderança do Espírito. Em algum ponto ao longo do caminho, você concordou com Deus que não tem direito ou condições de obedecer aos desejos e às paixões de sua carne, como a ira, a autoindulgência, a imoralidade e assim por diante, e removeu o papel central que essas coisas antes desempenhavam em sua vida. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão. Entenda que se trata de uma decisão que todos devem tomar. Isso não pode ser feito de maneira negligente, não quando há algo tão profundo quanto a crucificação da carne em jogo. Cada um de nós precisa decidir se quer crucificar a carne e andar verdadeiramente no Espírito. Trata-se de uma escolha. E é crucial. Além de nos tornar como Cristo em termos de santidade, a orientação do Espírito Santo nos torna como Cristo em termos de amor. Depois de tratar das manifestações ou dos dons que o Espírito concede, Paulo escreve: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. É como se ele estivesse dizendo: com certeza, esses dons do Espírito são importantes, mas permitam-me falar a vocês sobre algo mais importante ainda. Vou contar sobre uma coisa que mudará o mundo. E no capítulo 13 dessa carta, versículos 1 a 3, ele escreve o famoso capítulo do amor. Nele, Paulo nos lembra de que, sem amor, nada mais importa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Essa passagem é poderosa porque Paulo redireciona o foco dos dons sobrenaturais para o amor. Ele diz especificamente que, sem amor, falar as línguas dos homens e dos anjos, ter o dom da profecia, e deter todos os mistérios e todo o conhecimento, nada significam.
O Espírito Santo é aquele que enche os cristãos com o amor divino e aquele que nos capacita a amar uns aos outros. Paulo descreve essa realidade com grande beleza em Efésios 3:16-19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que possamos conhecer esse amor que ultrapassa o conhecimento, o mistério desse grande amor, pelo poder fortalecedor do Espírito. Não nos deixemos distrair daquilo que é mais importante. Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:19-20. Nossa verdadeira alegria é resultado da graça que nos foi concedida. Como nosso Salvador, que entregou sua vida e derramou seu sangue para que tivéssemos motivos de júbilo, fomos criados para derramar nossa vida e tudo o que temos até o fim. Estamos mais vivos quando estamos amando e entregando nossa vida porque foi para isso que fomos criados. É quando vivemos assim que o Espírito de Deus se move e age em nós e por nosso intermédio de várias formas que, por nossos esforços, não seríamos capazes. Esse é nosso propósito na vida. Essa é a nossa esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Esther Akin. A biografia de Esther Akin está entre os testemunhos mais poderosos que já li. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação da Coreia pelos japoneses, que a jornada de Esther começou de fato. Ela se recusou a reverenciar os santuários instalados em todas as esquinas de seu país. Acabou sendo aprisionada por 6 anos, de 1939 até 1945. Sabendo que estava destinada à prisão por se recusar a curvar-se aos ídolos, Esther passou a dedicar tempo ao próprio treinamento físico e espiritual. A cada dia, ela procurava e comia alimentos em estado de decomposição, sabendo que era isso que lhe serviriam na cadeia. A disciplina que demonstrou nos inspira a humildade. Quantos de nós optaríamos por comer alimentos estragados? Enquanto se preparava para a prisão, ela decorou mais de 100 de capítulos da Bíblia e muitos hinos porque sabia que não teria permissão de ler a palavra de Deus. Ela passou muitas horas buscando a Deus em jejum e oração. Esse período em que ela leu as Escrituras levaram a um esclarecimento ainda maior sobre as coisas divinas, e ela conseguiu submeter a Deus seu medo da tortura iminente. A leitura de sua história me fez querer mais intimidade com Cristo, mais amor pelas pessoas, mais de Deus em minha vida e, para ser sincero, mais disciplina. Ela era uma cristã disciplinada, mas não tinha nada de farisaico em seu jeito de ser. Sua obediência a Cristo somente aumentava sua capacidade de ouvir a voz do Espírito e, consequentemente, enchia-a de um amor imenso pelas pessoas com as quais tinha contato. Quando levada à prisão, Esther foi usada por Deus de várias formas. Certa noite, uma mulher chinesa condenada por matar o marido foi presa. Ela reclamou sem parar e bateu nas portas até que os guardas amarraram suas mãos para trás. Foi aquela mulher que Deus convocou Esther para amar e alcançar para Cristo. Esther segurou os pés da mulher durante a noite para aquecê-los, embora estivessem cobertos de excrementos. As rações de alimento eram reduzidas, mas Esther abriu mão de sua porção por 3 dias para ajudar aquela mulher. Com o tempo, a mulher chinesa começou a responder, conversando e até aceitando as boas novas do Evangelho. Mais tarde, foi executada por seu crime, mas rumou para a morte com a vida eterna em Cristo. Aquela foi uma das muitas pessoas que Deus usou Esther para alcançar. Assassinos e vigaristas, antes desprezados, foram transformados diante de todos que assistiam à ação do amor de Cristo por intermédio de Esther. Eles tiveram o coração restaurado e conheceram o sentido da esperança.
Até mesmo os carcereiros e oficiais do governo notaram como Esther brilhava naquele lugar tão tenebroso. Ela poderia apenas ter suportado seu sofrimento como uma boa cristã, e seria aplaudida por isso. No entanto, não se contentou com isso. Ela estava pronta, a cada dia e a cada momento, sempre perguntando a Deus: quem o Senhor deseja que eu ame em teu nome hoje?